Cliente amigo, tudo bem? Meu nome é Alessandra Lazarim, eu sou vendedora de plano de saúde há mais de 15 anos, vendedora e consultora. E eu resolvi abrir essa live e agora eu creio que vai virar uma rotina da nossa equipe aqui. A Alessandra Lazarim, ela é uma equipe, ela trabalha com mais 3 pessoas, tá? E dentre várias perguntas decorrente desses últimos tempos, a gente resolveu abrir lives porque nós estamos respondendo sempre meio que mais ou menos as mesmas perguntas feitas de formas diferentes pelos clientes. O plano de saúde, ele sempre foi um mercado de altos e baixos, né? As pessoas sempre viram o plano de saúde como uma ferramenta que nos auxilia muito quando a gente tem uma doença, né? Ou então eu preciso fazer um plano de saúde porque eu já tenho uma doença. Ou então até mesmo eu não tenho uma doença e eu vou fazer um plano de saúde, no momento que eu fiz ele não me assistiu da forma que eu pensava. Então eu acho que é importante, principalmente agora neste momento que está tendo vários movimentos, nós trazermos algumas informações. Eu tenho 6 perguntas, aqui a gente abriu uma caixinha de perguntas da semana passada para cá, e eu faço parte também de um grupo de mamães com filhos que têm autismo, TDAH, e elas diretamente vêm com as mesmas perguntas, são perguntas recorrentes. Então eu vou fazer as perguntas como se fosse o meu cliente e vou responder como uma consultora e uma vendedora, ok? Quero fazer um plano de saúde para o meu bebê, ele tem 1 ano e 2 meses, eu posso fazer? Então, você pode fazer um plano de saúde para o seu bebê de 1 ano e 2 meses, mas qual é o movimento que a gente está vendo no mercado de uns 3 a 4 meses para cá? Você vai procurar um vendedor e você vai ouvir assim: eu só posso fazer um plano de saúde para o seu bebê se você entrar junto. E eu não vou falar nome de operadoras, tá? Porém, hoje existe pouquíssimas operadoras que estão comercializando no mercado. Nós estamos falando de mercado, não de regras, tá? No mercado para um bebê de 1 ano e 2 meses. Pouquíssimas operadoras estão vendendo, comercializando plano para crianças abaixo de 6 anos, abaixo de 12. Isso é um movimento de mercado, tá? Então, você vai ouvir muito do seu vendedor. Você precisa entrar junto, ou o pai da criança precisa entrar junto. Ah, mas ele quer vender para mim e para o bebê. Não, são regras de comercialização, são regras de vendas, tá? Algumas operadoras, elas estão fazendo plano administrativo, só que daí é onde entra a problemática do negócio. Por quê? Porque você precisa de um vendedor, você precisa de um consultor. E se você for fazer uma compra administrativa, é diretamente com a corretora. E a grande maioria das vezes, quando você adentra essa corretora, essa operadora, o que a operadora fala para você? Que você precisa procurar um corretor e um vendedor. Então, a operadora, ela não quer vender administrativamente, ela quer que o vendedor faça essa venda. Porque ele vai te auxiliar na rede de atendimento, nos boletos, em tudo aquilo que você precisa. Então, sim, é real, tá? Hoje, para você contratar um plano para uma criança de 1 ano e 2 meses, talvez você precise entrar no contrato. Existem 3 formas de comercialização de plano de saúde: plano pessoa física, plano individual por coletivo em adesão e planos empresariais. O plano pessoa física, tanto ele vai ser individual quanto familiar. O plano coletivo por adesão individual, por que individual? Porque é um contrato através de uma administradora e de uma formação superior que você tenha por uma entidade de classe. Esses são os planos coletivos por adesões, tá? Os planos coletivos por adesões, ele vai fazer individual e familiar dentro dele, ok? E os planos empresariais, se você tem um CNPJ, não importa o porte, seja MEI, seja ME, você pode fazer tanto
para a sua família quanto para a massa inteira da sua empresa, tá? Então, por que eu tô falando isso? Pra gente não confundir. Vocês vão ver que vai ter, acho que a minha quinta pergunta, isso, a quinta pergunta. O cliente, ele fez o plano achando que ele estava fazendo um plano pessoa física, mas ele estava fazendo um individual coletivo por adesão e o reajuste é diferenciado. Então, a primeira pergunta eu já respondi para vocês, certo? Então, uma criança de 1 ano e 2 meses, eu posso fazer um plano de saúde para ele? Eu posso, mas provavelmente o pai ou a mãe tem que entrar junto. Mas eu só quero fazer para o bebê. Como que eu faço para fazer somente para o bebê? Você vai ter que procurar a operadora. Isso é uma venda administrativa, não é vantajoso para o cliente, porque ele não vai ter ajuda, tá? E tudo que essa operadora puder fazer para filtrar a entrada desse cliente, ela vai fazer. Por quê? Porque ela precisa saber como esse cliente está para entrar na massa dela. Então, geralmente, quando vocês procuram a operadora vai falar, procure um vendedor. Por quê? Porque o vendedor, ele está apto a te instruir. Então, veja, o que eu ouvi também esses dias de uma cliente. Não existe lado, não existe o lobo mau e o lobo bom. Não existe. Existe as corretoras, existe as operadoras de plano de saúde e existe o cliente que está precisando do plano de saúde, certo? Então vamos para a nossa segunda pergunta que está muito recorrente. Coparticipação. Tem um limite para a coparticipação? Por que essa pergunta ela está sendo muito recorrente para os clientes, tá? Porque a minha terceira pergunta é qual? Todos os planos serão com coparticipação? É uma tendência de mercado, é o que nós estamos vendo. A grande maioria dos planos provavelmente serão com coparticipação. Ele está caminhando para isso, tá? Existe limite para coparticipação? Depende do plano que você contratar. Tem operadoras que colocam limite. Eu acho que eu não posso falar nome de operadora. A próxima live eu já vou vir com essa informação, tá? Nós abrimos, eu estou abrindo essa live mesmo, mas na questão de trazer informação para o cliente. Depois eu me estruturo, vou ver direitinho se eu posso falar nome de operadora, se eu posso citar determinadas coisas, mas a princípio essa live vai ser o mais neutra possível, mas sim, com as informações que você, cliente, amigo, precisa, tá? Então, ó, todos os convênios serão com coparticipação? A coparticipação tem um limite? Provavelmente todas as operadoras estão caminhando para ser com coparticipação. Tem um limite? Depende da operadora. Tem operadora que coloca um limitador, tá? Tem operadora que não. É aí aonde o seu vendedor, o seu consultor, ele vai te instruir. Olha, vamos dar o nome a Maria Helena. Olha, Maria Helena, esse vale a pena para você, esse não vale. Olha, você geralmente faz exames de rotina, esse vale a pena para você, porque ele sai mais barato, ele não tem limitador, ele vale a pena. Olha, Maria Luísa, você faz um tratamento, então legal seria ter um limitador. Então daí aonde o consultor, o vendedor, ele vai te instruir nisso. A minha quinta pergunta. Meu filho já possui um plano de saúde. Ele terá coparticipação? Não. Se quando você fez a adesão do contrato do seu filho, ele não tinha a característica de coparticipação, ele não pode ter coparticipação. Por quê? Porque é um direito adquirido de contrato. Lá em 2018, quando você fez o contrato do plano de saúde para o seu filho, não tinha essa cláusula, você não contratou com coparticipação, então ele não pode vir a ter coparticipação. São os contratos que são feitos, um exemplo, hoje eu estou fazendo um contrato daquela marca azul, e aquela marca de cor azul, ela está com coparticipação de duas formas, total e em terapias.
eu escolhi em terapias. Então, o que tiver escrito lá no aditivo de carência é o que eu vou ter que fazer. Então, se lá está dizendo que eu tenho coparticipação para a parte de psicologia, de fisioterapia, de fono, de nutrição, somente nessas 4 especialidades que eu vou pagar coparticipação e quando eu usar. Se eu não usar, eu não pago. Eu vou pagar simplesmente o valor da minha mensalidade. E existe os planos com coparticipação total. Daí eu também vou ter que dar uma olhada. Eu, como cliente, nem sempre vou entender o que está ali. Então, eu recorro ao meu vendedor e ao meu consultor e pergunto: eu preciso de um pronto-socorro. Qual que é a coparticipação deste plano em pronto-socorro? Eu vou precisar de uma internação. Qual que é a minha internação, o valor do evento da internação nesse plano? E é onde ele vai te mostrar tudo certinho. Isso está documentado, certo? Vamos então para a próxima pergunta. O plano de saúde do meu filho é feito por uma administradora. Quando eu fiz, o consultor não me falou sobre os reajustes. Eu pensei que eu estava contratando um plano pessoa física. Daí eu perguntei se era através de uma administradora tal. Ela falou que era. Então vamos lá. O reajuste do meu filho foi de 39%. Sendo que eu vi no jornal que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, deu 9,63% de reajuste neste ano. Isso é inconstitucional, eu não vou pagar, isso tá errado, isso não tá certo. Então, vamos lá. Você contratou um plano por administradora. Ele não é um plano pessoa física. O reajuste de 9,63% que a ANS taxou foi o reajuste de planos pessoa física. O pessoa física, lembra que eu falei, ele é dividido entre individual e familiar. Mas a categoria dele é pessoa física. O pessoa física foi isso. Os planos por administradoras, o reajuste deles é por sinistro. O que aquela entidade de classe usou. Ele é mais ou menos, vou falar assim, a grosso modo, bem pobre, mas só para a gente entender mais ou menos. O reajuste dele é como se fosse um reajuste de um plano empresarial, que é a massa daquela empresa. Não é como pessoa física que ele é taxado pela ANS. O pessoa física ele é taxado pela ANS. Por isso que às vezes até nós temos dificuldades em encontrar planos que fazem pessoa física. A grande maioria hoje está comercializando para empresas e para coletivo por adesão, que são os planos através das administradoras. Tudo que eu estou falando não existe lado, tá? Provavelmente isso vai gerar um movimento, isso vai provocar tanto clientes quanto operadoras, quanto vendedores, e eu estou à disposição para que esse movimento cresça e ao invés de existir lados, nós passamos a ter informações para que as operadoras nos informem, para que a gente entenda o que está acontecendo, tá? Para que o cliente entenda. Então, eu sou uma vendedora, eu estou dos dois lados. Do lado do cliente e do lado das operadoras, sim. Porque sem as operadoras, nós vendedores não sobrevivemos e o próprio cliente também não tem esse serviço. Porque, na realidade, o que está acontecendo no mercado de plano de saúde? Oferta e demanda. Quando a gente está fazendo lá o nosso curso na faculdade, nosso curso superior, a grande maioria dos cursos tem as aulas de economia. E um assunto que é muito falado, porque isso é geral, independente do mercado e do ramo que nós estamos, é a oferta e a demanda. Se a demanda ela está imensa, que é o que está acontecendo agora, nós tivemos mudanças de governo, a gente está passando por uma reestruturação do SUS, o SUS não está conseguindo, tivemos uma pandemia, o SUS não está conseguindo arcar com essa demanda. Essa demanda ela está indo toda para o plano de saúde, para as empresas privadas.
O que o plano de saúde entende? Eu não vou fazer oferta, porque se eu fizer oferta eu não vou dar conta. Então não existe lados, veja, não existe lados, tá? Como que eu vou fazer uma oferta para vender cada vez mais? Eu vou vender muito porque eu quero ganhar muito dinheiro, se eu não vou ter profissionais suficientes para atender essa demanda. Então a oferta e a demanda. Quando a demanda é muito grande, a oferta é baixa, certo? Então 39% de reajuste no meu plano pela administradora, ele é abusivo? 39% nós poderíamos entender que sim, que é abusivo. Porém, neste caso não, porque no seu contrato está dizendo que o reajuste é por sinistro. Outro detalhe que é importante eu falar, tá? O reajuste nos planos de administradoras, eles têm meses específicos de reajuste. Por exemplo, você está adquirindo o seu plano hoje, eu sou uma pedagoga, eu vou fazer um plano da operadora azulzinha, na administradora azulzinha também, ela só é um pouquinho mais escura assim. Eu estou fazendo no mês de junho, no mês de julho eu já vou ter reajuste. Ah, mas isso não está certo. Está, pela administradora está, porque o mês de reajuste daquela azulzinha, nessa administradora azul mais escuro, é no mês de julho. Então eu adquiro o plano hoje, eu pago a taxa de angariação no valor de hoje, mas em julho o reajuste já vai estar o reajuste lá embutido. E os 39%, ele seria abusivo se ele fosse no pessoa física, mas no plano coletivo por adesão não. Porque lá no contrato está dizendo que o reajuste dele é através do sinistro, certo? Vocês podem ir colocando perguntas no chat, tá? A Júlia tá me auxiliando, a gente tem mais 5 minutinhos, mas dá tempo de eu responder vocês aí pelo chat também. Caso eu não consiga responder pelo chat, porque, gente, eu tô no meu plantão de vendas, né, que fica em Mauá, vocês vão ver tudo isso aí no meu perfil, né, endereço, tudo certinho, onde eu trabalho, e não sei se a luminosidade tá boa, nós vamos ver tudo isso depois, mas isso que eu estou fazendo aqui vai virar uma constância, tá? E as perguntinhas que eu não responder pelo chat, nós vamos anotar e na próxima semana eu respondo, tá bom? Então, os 39% na questão por ser administradora não é abusivo, é correto, certo? Mas, Alessandra, eu posso ir atrás dos meus direitos? Pode. Para isso existe a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e existe a ouvidoria do seu plano ou da sua administradora. Vá, pergunte, questione, conteste. Mas na grande maioria das vezes está certo, tá bom? Sexta pergunta. A pergunta que não quer calar. Por que os corretores estão correndo de fazer planos para crianças? E muitos não têm as informações corretas ou querem me vender simplesmente uma única marca. Talvez essa única marca, essa única operadora, seja a única que está fazendo na sua região para uma criança sozinha no contrato. Mas, Alessandra, você falou para mim que todas estão fazendo administrativamente. Administrativamente é o vendedor falar para você, olha, procure a marca laranja, procure a marca verde, procure a marca azul, procure. E nós, como vendedores, nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é fazer o plano para vocês e assistir vocês naquilo que vocês precisam, certo? Então, assim, o vendedor... E mais um detalhe, se você procurar as operadoras, elas vão pedir para você procurar um vendedor, porque o vendedor é quem está apto a te direcionar numa boa venda. Numa boa compra. O vendedor está apto a te passar os endereços dos sites que você deve entrar para ver sua rede credenciada. O vendedor está apto a te direcionar, a fazer um pós-venda, a você entender o que está acontecendo com o seu plano de saúde, como você vai usar, se você tem carência, se você não tem. Por que é que a operadora falou que você não podia fazer aquela tomografia com 30 dias de plano, porque você tem um aditivo de carência. Então, todas
as cláusulas, as minutas do contrato, o vendedor ele está apto a te responder, certo? Vou perguntar para a Júlia se tem alguma pergunta aqui no chat. Tem alguma pergunta? A Nayara perguntou por que não pode fazer plano empresarial assim que abre o CNPJ. Ah, tá. Então, ó, planos empresariais, assim que você abre o CNPJ, você não pode fazer plano de saúde? Por quê? Pode fazer. O que tem uma cláusula de 6 meses é o MEI e o ME. Então, somente o MEI e o ME, cliente, quando você precisar fazer um plano e você tiver um MEI ou ME, você vai ouvir que só a partir de 6 meses você vai poder fazer essa contratação. Isso é uma regra da ANS. Foi a ANS que colocou essa regra, tá bom? Mais alguma? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sanado, né, algumas dúvidas. E quinta, provavelmente vai ser quinta-feira, nós vamos se acertar ainda quais serão os dias, porque vai depender também do próprio cliente. Se eu ver que existe uma demanda de cliente falando, olha, Sandra, seria melhor que você fizesse a live à noite, ou no horário do almoço, ao meio-dia, ou às 14 horas, numa segunda é melhor, numa terça é melhor, nós vamos nos modelar aos clientes, tá? Então, eu agradeço a vocês, a audiência de vocês, percebi que várias pessoas entraram, espero que todas essas perguntas e respostas que eu fiz hoje auxiliem vocês de alguma forma, e estou à disposição. Sou corretora há mais de 15 anos, meu nome é Alessandra Lazarim, tenho um plantão de vendas aqui em Mauá, no meu perfil vocês conseguem ver onde que é esse plantão de vendas e estou à disposição. Um beijo a todos, um ótimo dia. E podem marcar suas perguntinhas, pode mandar no direct, pode entrar na próxima live que eu estarei apta a responder. Um beijo.